Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cala a Boca Thiago, mais uma vez para a gente falar sobre polêmicas envolvendo o George R. R. Martin. Mais uma polêmica aí nessa semana sobre os Ventos do Inverno. Vou falar tudo sobre isso, vou dar minha opinião, enfim, mais uma vez me meter numa polêmica, então já vou pedindo que você deixe seu like aí no vídeo para ajudar na minha sanidade mental, que eu tenho que sempre estar lidando aí com polêmicas envolvendo Martin. O homem não sossega. Bom, apesar de que, já vou antecipando, né? Dessa vez eu acho que a culpa não é do Martin, né? Então já vou antecipando aí um pouco da minha opinião sobre esse assunto. Também se inscreva no canal, caso você ame aí o universo das Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones, porque a gente fala muito sobre isso por aqui. E, enfim, estão vendo que eu estou num cenário diferente, é o meu antigo cenário, inclusive, aqui, que é o meu escritório, então fica de frente para a rua, então caso tenha algum barulho aí, um cachorro latindo de fundo, vocês me perdoem, porque como eu vou mostrar o blog do Martin na tela para vocês, a gente vai ler junto, meio que precisa ser aqui no escritório, por isso tem que fazer essa adaptação, tá? No mais, como o Diego vai editar esse vídeo, acho que caso tenha um barulho aí muito chato, ele vai acabar cortando, beleza? Então bom, vamos lá. Essa semana o George R. R. Martin fez mais um post lá no blog dele. Para quem não sabe, o George R. R. Martin tem um blog pessoal chamado Nora Blog, onde ele faz publicações sobre tudo. Ele fala sobre desde o avanço da escrita das Crônicas de Gelo e Fogo, aos outros projetos que ele participa e ele anuncia lá, opiniões que ele dá sobre coisas, como, por exemplo, no ano passado ele opinou sobre o caminho pelo qual o House of the Dragon estava seguindo, foi uma grande polêmica. Faz comentários sobre a vida, fala sobre futebol americano, fala sobre as viagens dele. É um blog pessoal onde ele fala sobre a vida dele lá. E bom, basicamente tudo que o George R. R. Martin publica nesse blog e tem o assunto, em alguma linha do texto, Os Ventos do Inverno, vira notícia. Todas as páginas aí de cultura pop, as páginas enfim, que falam sobre assuntos geeks, falam sobre mídia, todas elas repercutem as falas que o Martin coloca no blog dele, geralmente com o tom mais sensacionalista possível, muitas vezes até distorcendo o que ele fala, como já aconteceu antes e como eu acho que é o caso do que está acontecendo agora. Apesar de achar que o que aconteceu agora me deixou um pouco mais assustado do que geralmente me deixa. Isso porque o Martin volta e meia faz algum comentário lá no blog e algumas vezes o Martin fala coisas que eu acho que ele não devia, às vezes acaba implicando demais com os fãs, que eu acho que não é o caminho certo. Nos meus últimos vídeos falando sobre o George R. R. Martin, falando sobre os Ventos do Inverno, eu comentei que eu acho que ele tem um grande problema na questão de comunicação dele com os fãs, que se ele durante esses anos tivesse dado mais respaldo pra gente, um pouco mais de informações sobre o progresso dos Ventos do Inverno, ele não teria essa relação tão ruim com parte da comunidade, que já tá de saco cheio da espera. Então já falei sobre isso em outros vídeos. Porém, muitas vezes acontece também do Martin falar alguma coisa e as páginas de notícia distorcerem. Isso acontece também quando ele dá entrevistas. Por exemplo, no final do ano passado, ou até no começo desse ano, o Martin deu uma entrevista em que ele falou que os fãs falam que ele vai morrer, que ele pode morrer antes de terminar o livro, e ele fala que sim, que isso pode acontecer, que ele pode morrer antes de terminar, porque ele é um ser humano, então ele pode morrer. E boa parte das páginas de notícias repercutiu essa entrevista do Martin com uma manchete: George R. R. Martin admite que não vai terminar os livros. Então, assim, bastante tendencioso, bastante sensacionalista, e o maior problema, na minha opinião, é que geralmente as próprias matérias que seguem essas manchetes são muito rasas e não explicam o que de fato ele falou, não explicam, não colocam foco no fato de que ele simplesmente admitiu que ele pode morrer. Olha só, o George R. R. Martin, como ser humano, pode morrer. Então eu acho que tem um problema do Martin, de como ele se comunica com os fãs, o atraso dos Ventos do Inverno é muito grande, ele poderia ter dado mais informações pra gente. Às vezes eu acho que ele poderia ficar quieto, não falar nada, já seria melhor do que algumas frases que ele fez aí nos últimos meses. Mas enfim, tem vezes que tem distorção. E no caso deste último post que ele fez no blog dele, que está gerando uma certa repercussão, é um caso muito grave e muito assustador de má interpretação de texto que tem rolado aí por parte da comunidade. Antes de mais nada, vamos lá para o texto que o Martin escreveu, vamos ler o texto, vamos falar dele em partes, e aí eu comento mais sobre os problemas de interpretação de texto da galera. Para ler o texto, vocês vão ver que eu vou ficar com meu caderno aqui com o mousezinho, né, para poder ler melhor, e eu vou estar olhando para a tela, tá?
Mas basicamente esse foi o texto que o Martin publicou. Ele já tem até outro post no blog dele, eu tô gravando isso na sexta-feira à noite. Mas foi esse aqui, Howard Meets Hércules. E bom, eu vou traduzir aqui para o português, coisa que o Google faz muito rápido. Você pode jogar também no ChatGPT, ou se você entender inglês, você pode ler também. A escrita do Martin é uma escrita muito fácil, então você pode ler também, caso você saiba um pouco de inglês. É até um bom treino aí para quem está aprendendo inglês, ler os posts do Martin. Bom, o Martin, ele tá falando aqui sobre os projetos do amigo dele, o Howard, né? Howard Waldrop, tá aqui inclusive o nome dele. O Howard Waldrop é um amigo do Martin que morreu no ano passado, e desde lá o Martin não só está muito impactado pelo amigo dele, pela morte do amigo dele, pela perda desse amigo, era um amigo bem próximo do Martin, como também ele tem feito um grande esforço para adaptar obras do Howard Waldrop. Porque ele era um escritor, foi um escritor muito prolífico, mas que teve pouco do seu trabalho adaptado em cinema e tudo mais. E o Martin tem feito todo um trabalho no último ano para que algumas obras do Howard fossem adaptadas. Inclusive, o próprio Martin fez alguns curta-metragens, produziu de fato ou seja, financiou alguns curta-metragens do Howard para serem adaptados. E essa notícia aqui, inclusive, também foi uma notícia que saiu, que o Martin estaria envolvido em mais um projeto, que seria mais uma adaptação do filme, de um dos trabalhos do Hércules, e aí seria mais uma obra para distrair, mais um trabalho, mais um projeto para distrair o George R. Martin dos Ventos do Inverno. Bom, isso no caso não é nenhuma novidade, porque é mais uma adaptação de trabalhos do Howard Waldrop, ou seja, algo que o Martin esteve fazendo o ano inteiro, no ano passado, o tempo todo. Então é só mais uma adaptação. Dessa vez parece que é uma adaptação um pouco mais bem produzida, parece que não é o Martin que vai realmente ser o produtor principal, nem que vai ser o financiador, vai ser a Leon Ford, que eu imagino que seja um estúdio, e vai ser um longa-metragem animado, baseado numa das obras aí do Howard. Aqui, nada demais. Também saiu recentemente uma notícia de que o Martin iria se envolver como produtor do filme adaptando Elden Ring, que é um jogo no qual o Martin participou da criação do universo. As notícias de que o Martin vai participar, caso role uma possível adaptação de Elden Ring, são bem antigas também, né? Acho que foi confirmado recentemente, mas já faz muito tempo que se especula pelo fato do Martin ter participado da produção do jogo. Mas lembrando que, tanto no caso do trabalho do não sei porque eu chamo ele de Robert, de Howard Waldrop, quanto no trabalho como produtor para o filme do Elden Ring, eu acho que a participação do Martin nesses projetos é muito pequena. Ele vai ser um produtor, eu acho que ele vai ser o cara que vai dar ali conselhos, vai ajudar a pensar em ideias para o filme, mas ele não é o roteirista nem o diretor do filme, ele não vai estar no dia a dia do estúdio ali, botando a mão na massa. São projetos menores, claro, projetos que vão tirar tempo dele em relação aos Ventos do Inverno, mas também, assim, nada demais. Eu acho que a participação que o Martin teve na criação do universo de Elden Ring é um exemplo de algo que tomou muito mais tempo dele do que esses projetos aqui vão tomar. Mas vamos para o que importa aqui do texto mesmo, que é a partir daqui, quando o Martin vai explicar essa adaptação. Ele fala: é uma adaptação da novela de Howard, Uma Dúzia de Trabalhos Difíceis, sua versão dos 12 Trabalhos de Hércules. Joey Lansdale, o sábio de Nagodoshes, pai de Happy Leonard e criador de Bubba Hotep, escreveu o roteiro, e ninguém poderia tê-lo feito melhor, exceto talvez o próprio Howard. Então tá falando que ele vai adaptar essa obra do Howard chamada Uma Dúzia de Trabalhos Difíceis. E aí que vem o ponto que gerou toda a polêmica e também a falta de interpretação da galera. Porque a partir daqui, o Martin vai começar a ironizar e também a criticar a galera que fala mal dele na internet e os fãs que criticam o Martin estar trabalhando em outros projetos e mais do que isso, né, os fãs que deixam sempre muito claro que não se importam com o restante do trabalho do Martin. Então a partir daqui o Martin simplesmente ironizando e trazendo as principais críticas que os fãs fazem contra ele. Então eu vou ler esse trecho aqui em amarelo para vocês. Ele fala: eu sei. Alguns de vocês ficarão chateados com isso, assim como com tudo o que eu anuncio aqui que não seja sobre Westeros ou os Ventos do Inverno. Vocês desistiram de mim ou do livro. Nunca terminarei os Ventos do Inverno. Se terminar, nunca terminarei Um Sonho de Primavera. Se terminar, não será bom.
Eu deveria conseguir outro escritor para me substituir. Vou morrer logo de qualquer maneira, porque estou muito velho. Perdi todo o interesse em As Crônicas de Gelo e Fogo décadas atrás. Não dou a mínima para escrever mais. Apenas fico sentado gastando meu dinheiro. Eu edito os livros de Wild Cards também, mas você odeia Wild Cards. Você pode odiar tudo o mais que já escrevi. Os Vencedores e Perdedores do Hugo, Uma Canção para Lia, Morrendo da Luz, ou A Morte da Luz, né, que é outro livro do Martin. Reis de Areia, A Bela e a Fera, Esta Torre de Cinzas, A Cidade de Pedra, Velho Marte e Vênus Velho, Rogues e Guerreiros, Mulheres Perigosas e todas as outras antologias que editei com meu amigo Gardner Dozois. Você não se importa com nenhuma delas, eu sei. Você não se importa com nada além de Os Ventos do Inverno. Você já me disse isso tantas vezes. Então, esse trecho aqui é o Martin simplesmente puxando o que os fãs sempre falam dele. As pautas que os fãs, as críticas que os fãs e os comentários negativos que os fãs sempre falam dele. Os fãs que falam que já desistiram do livro, ou que já desistiram do Martin. Os fãs que falam que o Martin nunca vai terminar Os Ventos do Inverno, ou que se ele terminar, ele nunca vai terminar O Sonho de Primavera. Inclusive, esse é o comentário que mais recebo aqui no canal sobre esse assunto. Ou as pessoas que falam que se ele terminar, não vai ser bom, porque depois de tanto tempo, ou que ele deveria conseguir outro escritor para terminar no lugar dele. Também o que a galera fala o tempo todo, né? Que outros escritores vão precisar terminar no lugar do Martin. Ou as pessoas que falam que ele vai morrer logo de qualquer maneira, porque ele é muito velho. Ou as pessoas que falam que ele perdeu todo o interesse nas Crônicas de Gelo e Fogo décadas atrás. Que ele não dá a mínima para escrever e que ele fica apenas sentado gastando dinheiro. Ou seja, essas, gente, são as críticas mais comuns que a galera faz para as Crônicas de Gelo e Fogo, para os Ventos do Inverno, para o George R. R. Martin. O tempo todo, eu que tenho um canal há anos, o tempo todo eu recebo esses comentários. Eu não posso fazer qualquer vídeo, nem que seja sobre o progresso do livro, vídeos em que eu falo sobre teorias de Os Ventos do Inverno, vídeos que eu falo sobre análises do que pode acontecer nos Ventos do Inverno, né, sobre o que eu tenho expectativa para os Ventos do Inverno. Todo vídeo, e até vídeos que não são sobre os Ventos do Inverno, são sobre outra coisa das crônicas, todo vídeo vai ter alguém falando exatamente esses comentários que o Martin fez aqui. E é isso que ele está ironizando, de que ele está anunciando aqui uma adaptação de uma obra de um amigo dele, que é muito importante para ele, mas que ele sabe que a maior parte das pessoas não está nem aí, que a maior parte das pessoas não quer saber, que a maior parte das pessoas só vai xingar ele por não estar trabalhando em Os Ventos do Inverno, e etc, etc, etc. E, para complementar, ele ainda completa aqui, ele fala: vocês já me disseram isso tantas vezes, que eu não me importo com a obra e tudo mais, mas a questão é que eu me importo com eles, eu me importo com as crônicas, eu me importo com Westeros e os Ventos também, os Starks, os Lannisters e os Targaryen, Tyrion, Asha, Dany e Daenerys, os dragões e os lobos gigantes, eu me importo com todos eles, mais do que você pode imaginar. E aí ele volta aqui para falar sobre o trabalho do Howard e de como ele está animado com a adaptação, etc, etc, etc. E bom, gente, quando eu li esse artigo pela primeira vez, porque como falar das crônicas é o meu trabalho principal, e eu tô sempre acompanhando todo esse universo, eu entro no blog do Martin quase todo dia. Geralmente uma vez a cada 2 dias, ou no máximo uma vez a cada 3 dias, eu dou uma olhada para ver se ele publicou alguma coisa. Inclusive é bem curioso, porque geralmente a maior parte das notícias sobre o Martin chegam um dia depois de ele falar alguma coisa, né? Eu acho interessante que sempre tem esse gap. Geralmente ele publica algo no blog dele e um dia depois só vai virar notícia aí nas páginas de cultura pop. E eu tô olhando quase todo dia, porque enfim, né? Se ele trazer alguma informação nova, eu preciso saber, eu preciso estar prestando atenção, não só sobre Os Ventos do Inverno, mas o Martin muitas vezes confirma coisas sobre as adaptações, Cavaleiros dos 7 Reinos, House of the Dragon, então tô sempre olhando o blog dele, porque eu preciso criar conteúdo sobre isso. Mas quando eu olhei essa matéria, gente, eu simplesmente falei, ok, ele tá falando sobre mais uma adaptação do Howard Waldron. Nada demais, não tinha nada demais. Até deixei passar, assim, simplesmente ignorei, achei que não ia dar em nada. Mas, cara, impressionante como virou uma grande polêmica. E tudo bem, as páginas de fofoca, eu sabia que iam fazer isso, as páginas de notícia, nem sei se dá pra chamar de páginas de notícia, são mais páginas de fofoca mesmo. Trouxeram esses comentários, mas ainda assim eu falei, cara, não faz sentido criar conteúdo sobre isso, porque ele não falou nada demais aqui. Ele simplesmente ironizou as críticas que ele recebe o tempo todo da galera que fica mordendo o osso, ou enfim, que fica muito brava porque ele não tá trabalhando nos Ventos do Inverno, supostamente. Só que daí eu me obriguei a fazer esse vídeo
porque a quantidade de comentários que eu recebi nos meus últimos 2 vídeos do canal sobre esse texto, da galera falando assim, não, porque agora a obra morreu, porque o Martin disse que não vai terminar, porque o Martin afirmou que o livro não vai ser bom. Gente, pelo amor de Deus. Foi assustador ver como parte da galera realmente falhou na compreensão de texto aqui. E aí, eu sei que tem várias questões. Eu sei que a maior parte das pessoas leu só as manchetes, e aí é a questão das manchetes sensacionalistas. Eu sei que uma boa parte da galera leu a manchete, mas essas manchetes são muito rasas, muito tendenciosas, não se aprofundam, não trazem a fonte, não analisam o que estão repercutindo. Muitas vezes, essas páginas de notícia, elas simplesmente replicam informações uma das outras. E eu fui redator. Antes de ser criador de conteúdo, eu era redator. Então eu sei bem como funciona a criação de redação em blog, tá? No geral, a gente copiando conteúdo de outras páginas, tá? E agora com o ChatGPT, então, ficou mais raso ainda a criação de conteúdo. Então isso já é um ponto. E aí sei que a menor parte das pessoas vai até o blog do Martin para ler realmente o que ele escreveu, e me pareceu que mesmo quem fez isso também falhou na interpretação de texto. Até porque já existe uma narrativa sobre o George R. R. Martin, já existe uma tendência de discurso sobre o George R. R. Martin, de que essa ideia do que ele trouxe aqui, que ele não tá nem aí pro livro, de que ele não vai mais escrever, de que ele cansou, que ele só quer saber do dinheiro dele, blá, 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 blá. E o meu ponto é, se você realmente acredita nisso, tudo bem, mas eu acho que não faz sentido você ou ficar esperando pelo livro, ou até mesmo ficar comentando isso. Consumir o conteúdo? Beleza. Eu acho que eu até já mudei de ideia com o passar do tempo. Se você acha que o livro não vai sair, mas você gosta da obra, quer consumir conteúdo, beleza. Agora, ficar o tempo todo comentando, porque morreu a obra, porque acabou, porque o George R. R. Martin não quer saber de escrever, daí eu acho que você só tá fazendo mal pra você mesmo. E na verdade não, pensando bem, considerando que o Martin tá falando no blog, considerando que ele tirou um tempo pra falar isso no blog, me parece que você não tá só fazendo mal a você, mas ao próprio Martin, né? E eu acredito que parte do porquê que ele não dá mais informações sobre as crônicas, eu não acho que esses haters, eles adiaram o lançamento das crônicas. Eu vou reforçar minha teoria sobre o adiamento das crônicas a partir desse texto. Mas eu acho que os haters realmente atrapalham na comunicação do Martin. Ainda assim, acho que é um erro, que o Martin deveria comunicar melhor o progresso do livro, sim. Mas acho que o principal fator dele não fazer isso é porque tem essa galera que solta muito hate nele e, enfim, isso acaba incomodando ele e ele acaba não lançando mais informações sobre a obra. E, gente, eu entendi hate. Eu passei por uma fase no último mês do canal com muito hate por muitos assuntos diferentes, em especial por conta de discussões sobre Harry Potter e tal, mas passei por muito hate aí e é bizarro como mexe com você, como realmente mexe na sua cabeça. E se eu, que sou um criador de conteúdo pequeno, no máximo médio, já recebo bastante hate a ponto de me incomodar, imagine o Martin que qualquer coisa que ele fala no blog dele vira notícia, que o mundo inteiro tá comentando, que ele não pode postar uma foto de um cachorro no Instagram dele, que vai ter um monte de gente hateando ele. Claro que isso mexe com a cabeça dele, sabe? Ele é uma pessoa também. E tem gente que insiste em ignorar isso. Não estou dizendo que o Martin está certo no atraso dele, mas também não acho que essa parte da comunidade que fica o tempo todo macetando e criando essas teorias, falando que ele não se importa mais com a obra, falando que ele só quer gastar dinheiro, ou seja, criando teorias pessoais sobre ele, né, sobre as motivações dele, é claro que isso incomoda e muito. Agora, por fim, uma coisa que eu já tenho dito nos últimos vídeos sobre o Martin, a minha teoria principal é que o Martin já terminou os Ventos do Inverno ou já está muito perto de terminar. Eu falo isso porque as últimas informações que ele deu sobre o tamanho da obra dão a entender de que ele já estaria chegando muito perto desse final, até um tempo atrás. Em 2018 ele falou que teria mais ou menos 1.500 páginas, e o livro total teria mais ou menos 1.500 páginas de rascunho, e já uns 2 anos atrás ele falou que ele já tinha 1.100 páginas escritas, então se a gente soma isso, para agora, em 2025, ele já está muito perto do final. Mas eu sinceramente acho que ele tá adiando porque ele sabe que tudo que ele fala sobre os Ventos do Inverno repercute. E eu acho que ele tá querendo dar atenção pros outros projetos dele. Então ele tá usando a pauta, ele tá usando ele tá segurando a audiência com essa questão dos Ventos do Inverno para poder divulgar outros trabalhos dele. Em especial, os trabalhos do Howard Waldrop, pelo amor de Deus. Que é um amigo que ele se importa muito, né, com a obra do cara. Então eu acho que ele tá usando a atenção de Os Ventos do Inverno para poder divulgar outros trabalhos, como as adaptações do Howard Waldrop. Porque eu acho que uma vez que o Martin tenha publicado Os Ventos do Inverno, vai ter um período de buzz. Vai ter um período que vai estar todo mundo falando isso, um período que vai estar todo mundo esperando o livro sair, comentando sobre o livro, mas eu acho que isso vai durar 6 meses, em grande escala. Depois de 6 meses, a galera já vai estar em peso falando de Um Sonho de Primavera. Só que a pressão no Martin, o hype em cima dele, vai ter diminuído bastante.
Então eu acho que ele tá usando essa tensão, o fato de que se ele mencionar os ventos do inverno, falando qualquer coisa, se ele falar ventos do inverno no blog dele, vai ter notícia sobre isso, ele tá usando isso para segurar a audiência e para poder divulgar outros trabalhos. Para mim, nesse texto aqui, mais do que desabafar sobre as críticas que ele recebe de parte da comunidade, para mim ele usou isso para poder divulgar esse trabalho do Howard Waldrop. Para mim isso aqui foi uma estratégia de marketing. E eu falo isso também porque eu sei que empresas que trabalham com criação de marketing, especialmente empresas que trabalham, né, páginas grandes, portais grandes que trabalham com esse tipo de conteúdo, eles têm aplicativos, geralmente, que ajudam a mostrar quais pautas são quentes. Então, se o Martin provavelmente publica alguma coisa no blog dele com os ventos do inverno, é bem possível que, para alguns desses portais, lá no navegador do cara que vai escrever o artigo sobre isso, apite dizendo, olha, tem rastreamos que tem os ventos do inverno no blog do Martin, né? E eu acho que eles fazem isso, justamente esses portais grandes, porque quanto mais rápido você postar a notícia, melhor, e eles fazem isso para monitorar, né, o que a galera tá falando dentro da cultura pop, e não só portais de cultura pop fazer isso, mas portais grandes, né, de notícias, também às vezes já tem até matérias preparadas. Pode ter certeza, os portais já têm até matéria preparada, já pré-escrita sobre quando os ventos do inverno for publicado. Ou se o Martin morrer, já tem obituário aí do George R. Martin pronto, sabe? Pré-programado para sair. Eles fazem isso, né? Com pessoas que já estão muito velhas, ou pessoas que se tem uma expectativa de que vão falecer. É cruel, mas é bem real. Então, enfim, eu acho que o Martin tá segurando parte da audiência dos ventos do inverno para poder divulgar outras obras. É correto fazer isso? Eu, obviamente, como fã, não gosto disso, mas eu acho que é um cenário que se criou, né, por conta dessa expectativa. Estamos num mundo, né, de mercado, de oferta e demanda, então acho que o Martin tem usado isso a favor dele. Não acho legal, mas acho que isso explica também um pouco, de forma bastante racional. Não é uma teoria comprovada, nem nada, é minha teoria pessoal, mas eu acho que ela explica de forma racional um dos motivos aí da demora dos ventos do inverno. Apesar de que, por outro lado, acho que se o Martin realmente já tivesse terminado, já teria vazado. Que não teria como ele falar assim para as editoras dele pelo mundo inteiro, falar assim, gente, segura aí que eu tô querendo divulgar outros projetos, daí depois eu publico os ventos do inverno. Aí isso com certeza iria vazar. Então, eu acho que ele já terminou de escrever o livro, tá segurando de enviar para as editoras e para confirmar o término por conta desses outros trabalhos que ele quer divulgar. Enfim, no mais, deixe aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto. E sim, eu acho que faltou muita interpretação do texto, e eu acho que é um ponto de atenção para a gente falar sobre isso, porque a gente está falando aqui de uma comunidade do canal, da comunidade de pessoas que estão esperando as Crônicas de Gelo e Fogo, uma comunidade de leitores, né? Então eu sei que o Brasil tem um grave problema, né, com a galera conseguir interpretar texto. É um problema que a gente tem de educação de base. Recentemente saiu uma grande reportagem aí falando que o Brasil tem uma quantidade de 20%, 30% da população como analfabeto funcional, ou seja, pessoas que conseguem até ler e escrever, mas muitas vezes têm muita dificuldade de interpretar um texto. Só que aqui a gente está falando de uma comunidade que supostamente lê bastante, lê livros densos, lê livros grandes, que está lendo sagas de livro, né? Se essa parcela da galera não está conseguindo interpretar texto, então o cenário é ainda mais profundo, né? E ainda pior do que a gente esperava. Então, eu sei que também tem muitas vezes da pressa, da gente não ler direito, de consumir muito rápido só conteúdos indiretos, só as páginas de notícia, não ir direto na fonte, mas acho que são pontos para a gente ficar com atenção. E para quem vê alguém falando que o Martin disse que o livro dele não vai ser bom, ou que ele não vai mais escrever, gente, pelo amor de Deus, envie esse vídeo para a pessoa, dá uma corrigida na pessoa, porque, por outro lado, se a notícia rasa está se espalhando tão rápido, a gente tem que se esforçar também para espalhar a notícia verdadeira. Enfim, no mais é isso, espero que esse vídeo não tenha ficado muito pesado, né, nem muito crítico, espero que tenha dado para entender qual foi o ponto do Martin. A gente volta essa semana com os vídeos do canal, lembrando que o canal vai passar por algumas mudanças, a gente vai ter 4 vídeos por semana, eu também vou começar a fazer mais lives, provavelmente da Twitch, e vou abrir um canal de cortes também, então quem gosta de live, quem gosta de conteúdo longo, a gente vai ter os conteúdos na Twitch, onde eu vou poder fazer lives de gameplay, e vou poder fazer lives reagindo e assistindo outros vídeos do YouTube, porque, né, o YouTube tem essa questão de direito autoral, que é um pouquinho chata, um pouquinho complicada, a Twitch é um pouco mais branda nesse sentido, então lá na Twitch eu vou poder reagir a vídeos sobre as crônicas, vídeos gringos sobre as crônicas, a gente vai poder falar sobre tudo isso lá, e aí também vou ter um canal de cortes, para quem não consegue acompanhar as lives, poder ver só o corte, e prefere vídeos um pouco mais compactados. Vamos ter tudo isso, vamos ter 4 vídeos por semana no canal, então enfim,
O mês aí de junho trará muitas novidades, eu espero que vocês gostem. No mais é isso, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, e eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.